E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Lacerda, você é muito bem-vindo aqui no meu canal para a gente fazer um bate-papo. Eu quero que você participe desse bate-papo com a gente, viu? Você pode mandar sua mensagem aqui, opinar. E hoje vai ser um bate-papo diferente de todos que eu já fiz. Por quê? Porque é uma pessoa muito especial, que tem muito a ver com a minha vida, uma mentora que se tornou uma amiga, uma pessoa que eu respeito muito, muito mesmo. E eu falei com ela assim, olha, nós não vamos elaborar pergunta aqui para você, nada. Eu quero fazer hoje uma grande sessão em que você participe comigo. Porque do mesmo jeito que mudou minha vida, eu sei que pode mudar a sua também. Eu estou falando dela, querida amiga, irmã Kênia Shabe. Kênia, obrigado por me receber, viu? Prazer, Fábio, ter você aqui. Prazer é todo meu. Eu queria falar assim, olha, você é nossa convidada, mas nós que viemos na sua casa, né? Olha que delícia. Esse lugar aqui que eu costumo falar assim, que é um pedacinho do céu. Amém, né? amém. Para que a gente se sente tão bem muitas vezes falando com você. Então eu queria mostrar isso aqui também para as pessoas, né? Quem estivesse dentro desse ambiente e tudo mais. Então, em primeiro lugar, eu quero expressar minha gratidão por você, né? Hoje a gente tem esse podcast aqui no meu canal, que é o Pode Crer da Rede Super de televisão também, onde nós estamos passando agora na Rede Super. E eu já quero começar falando para quem está em casa, né? Que isso que a gente vive hoje lá, saiu do papel aqui dessa mesa, né? Através da condução que você fez comigo, posso dizer assim, uma mentoria que é como se fosse um cuidado médico também, porque traz muita cura pra gente. Verdade. Né? E o que eu quero falar, passar para quem está em casa, eu sempre costumo dizer assim que as pessoas que a gente chama é para que esse bate-papo possa edificar alguém, né? Não só trazer assim, curiosidades e tudo mais. Então eu já queria falar da sua vida. Quem te conhece ou quem quiser te acompanhar aí, Kênia Shabe, sabe, você hoje, a gente pode falar assim que é uma mulher de sucesso. Por quê? Porque é realizada, realizou seus sonhos, seus objetivos, tem uma família linda, faz o que você ama e ajuda muitas pessoas. Isso é verdade? Realmente você é essa pessoa, Kênia? Ai, Fábio, primeiro eu quero te agradecer, estar aqui. Obrigada sempre pela confiança. É uma alegria ter você aqui nessa mesa onde a gente viveu tantas coisas importantes. E sim, graças a Deus, a gente realizar, né, aquilo que a gente está no nosso coração, que Deus coloca, é muito bom. Ver hoje assim essa condução, ver pessoas sendo transformadas, enche meu coração. Isso foi assim a minha vida. Desde sempre eu entendi isso como uma missão, como um desejo que ardia mesmo no meu coração. E nesse formato aqui está sendo ainda mais especial. Maravilha. Ouvindo você falar isso, me veio uma coisa na cabeça. Por que às vezes é difícil a gente assumir para as pessoas que a gente passa por um momento na vida e falou, eu estou vivendo esse momento aqui empresarial, tudo mais, que é um sucesso, eu estou bem, eu estou legal. Por que às vezes é difícil? Porque sempre que a pessoa, ou ela dá uma resposta para encerrar o assunto, estou bem, está tudo bem, né? Ou então ela não consegue assumir, falando assim, não, eu estou bem financeiramente agora, olha, meu emprego assim, é o dos sonhos. Por que você acha que as pessoas têm essa dificuldade? São muitas limitações, Fábio, porque as pessoas crescem com essas limitações e acham que não pode, né? Por questões, às vezes, familiares, por crença, acha que não é merecedor, que não pode estar nesse lugar. E aí essa pessoa acaba nem vivenciando, experimentando aquilo que Deus deu pra gente, né? Deus falou que enviou seu filho para que a gente tivesse uma vida em abundância. E às vezes a gente está vivendo uma vida disfuncional. Quando você chega no lugar que você queria, você não sabe nem celebrar, nem aproveitar esse lugar. Então é muito importante a gente perceber as pequenas dádivas que vivemos, né? Os milagres que vivemos no dia a dia e saber celebrar isso. Eu me sinto assim, muito grata a Deus por poder ter realizado tantas coisas e eu sei que não é nem o começo ainda, muitas coisas estão por vir. Não tem certeza disso, porque às vezes quando a gente fala que olha fulano, ele é um sucesso na vida, ele é um sucesso na família, a impressão que dá também é de um ponto final. Sim, né? Fala assim, como se não tivesse então aqui, mais. Você já conquistou a sua glória. Tá bom, fica bom aí. Daqui para você aposentar agora e às vezes até uma coisa assim, não tenta mais nada não. Sim, cuidado, né? Cuidado, já realizou esse sonho. Você vai pegar, vai colocar vai abrir outro sonho aí
Aí você não vai conseguir, você vai ficar frustrado, vai tudo mais. Na nossa vida não deve ter fim essas coisas, né? Que sonhar, planejar. Né? As bênçãos de Deus são infinitas, né? E os sonhos dele são muito maiores do que a gente está acostumado a lidar. A gente vai deixando a vida nos colocar limitações, escamas nos olhos que a gente não percebe nem aquilo que a gente merece na nossa frente. Então, quando a gente tira isso, quando a gente faz esse trabalho de retirar, de ressignificar aquilo que a gente crê, a gente vê que a gente pode muito mais, que você se colocou ali debaixo de um lugar, talvez que não é para você. E Deus nos chamou para ser sal e luz, para iluminar esse mundo, né? Então a gente pode ir além. Existem infinitas possibilidades que a gente vai abrindo mão e não somos desses, né, Fábio? Sem dúvida, sem dúvida. E é tão interessante também a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, olha, você está falando então que ela é uma mulher realizada, que ela é uma mulher de sucesso e tudo mais, que ela conquistou os seus objetivos. Então hoje ela é uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema mais. Ah, imagina. Né? O marido dela não discute com ela absolutamente nada, acha bom tudo, ela não tem conflito nenhum, não fica triste, não tem pandemia, ela não tem nada, ela está preparada. E não é isso, não, né? É exatamente quando a gente fala isso, da realização hoje, de você estar firme e forte, é exatamente uma pessoa que sabe lidar com as emoções, sim, com as circunstâncias, com os conflitos, com as tristezas, com as perdas. Sim. Né? E você acha que a vida é uma preparação, Kênia, para esses momentos que nós vamos viver? Você acha, por exemplo, você é filha de uma pessoa admirável, lógico, os seus pais, mas o seu pai em especial, Aquiles Shade, né? Você pegar a história dele, ele é o fundador aí da primeira FM do Brasil, sim, né? Uma coisa histórica. Você acha que a criação do seu pai, assim, quando você tinha lá 3, 4 anos de idade, e nem imaginava, de repente, esses momentos que você ia viver hoje, né? Você acha que essa criação do seu pai ser quem ele for, uma pessoa muito à frente do tempo dele, você olha hoje para a sua vida e pensa assim, gente, meu Deus, meu Pai Celestial, me fez filha de um homem que me preparou para esses momentos que eu estou vivendo hoje. Tudo que a gente vive na nossa infância, né, gera em nós significados. E meu pai era um homem muito visionário, ele era muito à frente do seu tempo. E eu sempre fui essa mulher também muito visionária. Eu enxergava coisas que as pessoas não estavam enxergando. E enfrentar isso não é fácil, né? Você ser ali contra uma multidão não é fácil. Fazer os festivais que eu fiz de dança, quando todo mundo é contra, né? Fazer tantas coisas fora da caixa não é fácil. Mas sim, tudo da nossa infância gera em nós fortalezas ou limitações. E a vida você vai aprendendo a selecionar aquilo que é fortaleza, aquilo que é limitação. Então hoje eu tenho essa maturidade, essa experiência, olhar para trás, eu vejo muitas coisas me limitaram, mas muitas coisas me potencializaram, sim, também. E a gente olha, o Kênia, porque você tem a formação em educação física, sim, né? Também. E se a gente olhar o que você exerce hoje, se a gente fosse olhar assim, você prepara pessoas para as coisas, você é uma mentora, não tem absolutamente nada a ver com a educação física. Quando a gente fala assim, uma pessoa formada em educação física, a gente pensa de roupa de ginástica, cabelo amarrado, fazendo polichinelo, né, correndo e tudo mais, né? Mas a gente sabe que o preparador físico, ele é um treinador, né? O Brasil tem um pouco de preconceito por falta de informação com a palavra coach, né? Sim. E as pessoas às vezes falam, agora tem coach de tudo, mas as pessoas não imaginam, né, Kênia, a importância de você ter um coach que nada mais é que um treinador. Sim. Né? O que seria dos jogadores de futebol, de basquete, sim, dos maratonistas aí, ser um treinador para conduzir ele, para explicar para ele, para quando ele fala assim, não, eu não aguento mais correr, ele fala, não, você aguenta assim, você aguenta mais um pouco, você pode fazer mais aqui, eu estou fazendo a conta aqui do seu condicionamento e tal. Então, você acha que você tirou muita lição sendo uma pessoa da área da educação física para a condução que você faz hoje na vida das pessoas? Muito, Fábio. Foi assim, principalmente que eu fui da área da dança, né? Sim. Então, na dança, eu fazia muitas coreografias, fazia festivais
o olhar de todas as pessoas no palco, de conseguir ver quem está comunicando o quê, colocar as pessoas nos lugares certos, isso trouxe para mim uma expertise de ler as pessoas com muita facilidade. Então, a gente comunica o tempo todo através do nosso corpo, né? Comunicação, apenas 7% é verbal, 93% é não verbal. Então, saber disso, ter essa experiência toda na dança, hoje aqui, fazendo essa mentoria que eu faço, a forma que eu já bato os olhos no cliente ali na porta, eu já sei mais ou menos o que está acontecendo. E a pessoa vai falando e eu vou percebendo o que ela está comunicando. Nem sempre o que ela está dizendo está congruente com a sua comunicação não verbal. Então, isso traz uma ajuda muito grande para eu ser mais assertiva na condução do processo. Sim. Olha, quem está nos assistindo, eu sei que muita gente vai ter curiosidade de conhecer mais dessa sessão, processo, o que é isso? Eu queria que você falasse para a gente, e até para explicar para igual pessoa, igual eu, que sou leigo, e muitas pessoas leigas estão nos assistindo, se você pudesse explicar o que você faz hoje. Fala assim, olha, explica aqui, encontrei você na loja agora, você faz sessão, ouvi falar, como que é isso? O que você falaria com a pessoa que você faz? Eu falo o seguinte, você está satisfeito com a sua vida? Você chegou onde você quer? Você quer chegar em lugares mais altos? Você quer voar? Então vem comigo. Porque aqui o Reviva é um processo de transformação, é um renascimento. É a gente tirar aí essas amarras, essas escamas, essas limitações que a pessoa traz ao longo da vida. E aí aqui então ela cria possibilidades e ela consegue romper essas barreiras. Olha só, eu fiz esse processo, meu irmão César fez esse processo, minha esposa fez esse processo e outras pessoas que eu conheço também. A Theo. Com você, a Theo, de outras pessoas que eu sei também com você e a vida de todo mundo mudou de alguma forma, né? Então, eu quero falar duas coisas. Nós não vamos falar exatamente quais são todas as etapas, que cada pessoa é individual e quem quiser também você tem que vir aqui, sem conhecer mais, tem que saber. Mas eu quero falar com você de duas coisas. Primeira, quando você fala de expressão corporal, né, que você é da dança, e depois eu quero falar um pouquinho do seu festival também, das coisas que você fazia, dessa ligação com a igreja, mas quando você fala de expressão corporal, 93% da sua comunicação é com o corpo, né? E com tom de voz, com os gestos, né, com ruídos, com aquilo que a gente comunica, sem ser a fala. Para quem está em casa, tem alguma coisa que você poderia dizer, mas uma coisa assim, ó, quando seu marido chegar em casa, cruzar o braço, já dá um tempo para ele, ou então se ele chegar, não entrar pela porta, que ele tem costume, já dá um tempo para ele, tem alguma coisa que você fala, isso aqui é um sinal? É que a pessoa já chega, né? Quando você está muito nervoso, você passou um dia ruim, os seus ombros vão ser projetados para frente, você vai ficar mais cabisbaixo, a pessoa vai se irritar mais. Então, nesse momento, já rapidamente você tem que entender que se você for cobrar alguma coisa, já for ali, você vai gerar um conflito. Então, nesse momento, é um momento de acolhimento. Né? Nesse momento, você consegue acolher ali ou já ficar na sua, deixa para conversar o que tem que resolver depois, espera passar um pouquinho. Isso já ajuda muito. A comunicação é tudo na nossa vida, né? Tudo está envolvido na comunicação. Estamos aqui comunicando com as pessoas, né? Então, comunicação, ela é fundamental e a gente pode aprender isso, a gente pode perceber melhor as pessoas, né? Um filho está mais quieto, está mais isolado, ele está te comunicando. Tem alguma coisa errada? Um filho que faz muita birra, um filho que está gritando muito, está o tempo todo insatisfeito, ele está te comunicando que tem alguma coisa errada. Então, quando você começa a perceber mais como a pessoa age, você vai conseguir ler essa pessoa muito melhor. Ok, né? E uma coisa que às vezes, né, nós de dentro de casa temos que tomar muito cuidado, às vezes você falar com a pessoa exatamente o que você está achando, né? O marido chega em casa e fala, meu marido tá esquisito. Aí pega e fala, e a mulher também, né? Você com a mulher, o homem com a mulher, fala assim, você tá esquisito, hein? Você tá nervoso. Isso aí potencializa ainda mais. Então aí vai outra dica, então. Faz pergunta, o que aconteceu? Como que eu posso te ajudar? Né? Você quebra ali aquela barreira, você não está lançando na pessoa alguma coisa já para ela ter que reagir, né? Você vai para o acolhimento. Então pergunta, aconteceu alguma coisa? Posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Pronto, a pessoa desarma na hora, sabe? E aquilo, a comunicação fica muito melhor.
Maravilha. Eu vou falar só uma das coisas aqui que a gente até já tocou no início da conversa do processo, e não vou contar mais nada, é que a gente projeta no papel aqui, né? A gente desenha coisas que a gente quer para nossa vida, a gente quer para o nosso futuro. E comigo aconteceu esse programa mesmo que nós estamos fazendo hoje na Rede Super de televisão, no meu canal. Nós desenhamos ele aqui no papel, né? E não foi uma coisa que você falou assim, você tem cara de quem vai fazer programa, desenha aí um programa aí, desenha aí, vai, faz. Não, você simplesmente falou assim, o que está no seu coração aí? Sim. Coloca aí. E depois disso as coisas aconteceram, né? Aqui na Shape hoje, ela ainda desenha coisa no papel? Ah, claro. Nem comecei, Fábio. Olha só. E eu falo que é cada vez mais, assim, quando eu vejo que já realizou muito daquilo que eu planejei, eu bora para a próxima etapa, vamos mudar de nível, vamos para lugares mais altos. Acho que esse não é o meu lugar, ficar acomodada, achar que já está bom. Não, posso mais. Então, por isso que eu estou em constante estudo, em constante busca, porque quero mais, realizar mais sonhos ainda. O que eu quero deixar bem, uma mensagem bem forte para as pessoas aqui, Kênia, é a gente sendo bem honesto, assim, bem franco. A gente sabe que não são todas as pessoas que vão poder fazer tudo que a gente fala para elas. Por exemplo, não é todo mundo que vai poder fazer uma mentoria, não é todo mundo que vai poder fazer um tratamento médico, né? Não é todo mundo que vai poder fazer uma cirurgia aqui de uma correção, alguma coisa, né? Não são todos. Mas dentro dessas questões emocionais que nós vivemos hoje, eu sei que você já passou por muita coisa emocional ligada à emoção, né? E eu quero que você conte pra gente um pouco também. Esse momento da dança na sua vida, ele já foi antes de você conhecer Jesus, antes de você fazer esses festivais na igreja? Você já tinha isso muito forte com você? Sim, eu comecei muito cedo, né? A dança foi muito cedo da minha vida. Eu dancei desde 4 anos. Isso, meu avô falava que olhava para mim, eu estava quicando, eu não sabia ficar sentada. A dança sempre fez muito parte assim, da minha vida. Só que logo que eu casei, 1 ano depois eu engravidei e foi ali que eu tive um encontro muito profundo com Jesus. Eu desde pequena, Fábio, eu tinha visões espirituais, eu enxergava coisas que aconteciam. Eu não sabia muito bem lidar com isso, eu não sabia o que era aquilo direito. Mas eu via claramente coisas que iam acontecer e elas aconteciam. E eu fui buscando esse Deus e entender o que era isso. E essa busca foi por um tempo, eu passei em vários lugares buscando a Deus, mas nada me satisfazia, eu preenchia totalmente. E aí, quando eu engravidei, eu tive herpes zoster. Não sei se você conhece, você já viu? Eu conheço sim. Meu filho já teve uma. Teve, e é uma dor absurda. E eu tive, imagina, grávida, o meu atravessou uma terminação nervosa, até eram mais de 1000 bolhas, assim. E grávida, eu não podia tomar remédio nenhum, você imagina. Era uma dor insuportável aquilo. Isso tem 26 anos, quase 27 anos. E a dor era assim, uma coisa absurda. E mamãe já tinha convertido, mamãe já estava frequentando uma igreja e tudo. E ela falou, filha, vamos lá orar, o pastor quer orar por você. O pastor Raul Bessa, não sei se você conhece ele, uma bênção, eu sou apaixonada com ele. Um homem sábio. E aí eu fui e falei, mãe, eu vou, mas eu não vou ficar para reunião porque eu não estou aguentando de dor. Aí ele começou a orar por mim ali, e naquela oração ele falou, Kênia, você crê que Deus pode te curar? Eu falei, eu creio. Ele falou, Deus já te curou. Aí orou mais, conversou e tal. Minha mãe falou assim, filha, vamos então? Eu falei, não, eu quero ficar para a reunião. E durante a reunião, Fábio, eu comecei a coçar. Aquilo coçava muito. Quando eu cheguei em casa, que eu tirei a blusa, eu não tinha uma bolha mais, estava tudo seco. Olha só. Isso foi assim, imediato, eu tive uma cura física. Daquele dia em diante, eu mergulhei assim na palavra de Deus de uma forma que eu bebia, assim, eu falava, eu preciso entender esse Jesus. O que é esse? Né? Eu entendia que eu tinha um chamado ali, tinha alguns sinais na minha vida que eu precisava entender. E aí eu fui estudar teologia, fiz pós em sistemática, fiz em Bíblia, eu precisava entender daquilo. E eu percebia que eu tinha que usar os dons que Deus tinha me dado a serviço do reino. Então eu comecei ali um festival de dança evangelístico no Minas Centro. A gente fazia no final de semana, a gente fazia 2 dias
para 3.200 pessoas, né? Naquela época que não tinha Instagram, não tinha absolutamente nada, assim, vinha gente do Brasil inteiro, porque era de boca a boca. Sim. E a gente fazia, assim, um festival lindo, sabe? Que as pessoas ficavam impressionadas com aquilo. Então, aquilo tudo foi se conectando, assim, a minha missão ali de querer ajudar pessoas, isso sempre ardia no meu coração, assim, querer fazer pelas pessoas, ver a vida das pessoas transformadas. Então, eu tinha um corpo de baile, 50 pessoas voluntário, ninguém ganhava nada. E as pessoas iam se juntando, elas queriam ouvir o que eu tinha para falar, e eu amava transformar a vida delas, ver aquelas pessoas se transformando. No próprio espetáculo, assim, quem colocava o som pra gente, iluminação. Um dia um chegou para mim e falou assim, Kênia, o pessoal pode ficar aqui ao invés de ir embora? Eu falei, mas não querem descansar? Não, eles nunca viram amor igual, eles querem ficar aqui. Então a gente via assim, você tocava em Deus, assim, sabe? Era uma coisa muito impressionante. E além disso, na teologia, eu vi que aquilo tudo podia alcançar outras pessoas. Então, eu decidi que eu ia escrever, eu ia fazer pesquisa sobre a dança no contexto teológico. A gente vem de uma herança aí do Novo Testamento, essa cultura helênica, grega, que o corpo é departamentalizado, o corpo é lugar de pecado, né? A gente divide em corpo, alma, espírito, o corpo é lugar de pecado. Então, muita gente tem preconceito com a dança. Mas se você vai para a cultura judaica, as pessoas dançam de alegria diante de Deus. Você vai para a cultura, para todos os lugares, as pessoas não têm esse problema com a dança, com o corpo. Eu falei, gente, eu vou escrever sobre isso. E meus professores falavam assim, Kênia, você não vai conseguir fazer uma tese sobre isso, não tem material. Eu falei, me dá uma chance de eu conseguir escrever, deixa eu te apresentar um projeto e você me fala se pode ou não. E eu ficava dias na biblioteca, estudando, fui para a biblioteca teológica de tudo que era lugar, e apresentei o projeto. Ele falou, menina, e é que você conseguiu. E eu fui apresentar naquela banca de teologia, eu fui de bailarina. Olha só. Apresentei ali a dança no contexto teológico, e todos falaram assim, olha, foi brilhante isso, nós indicaram como material inédito, eu pude escolher a editora, eu publiquei isso como livro. O livro é Querer, Compreender, Dançar, falando sobre isso, e o livro foi indicado e foi mandado para as maiores bibliotecas teológicas do mundo. Olha só. Então eu sempre vi assim a minha vida, eu pegava aquilo que era dom e entendia que eu tinha estar a serviço do reino e fazer com excelência, não era fazer de qualquer forma, né? Para mim é muito sério quando tudo que fizerdes, fazeres como para o Senhor e não como para os homens. Então eu sempre fiz para o Senhor. Quando eu estou aqui atendendo, eu chego 1 hora antes para orar por todo mundo que vai passar naquele dia. Eu tenho um compromisso diante de Deus. Eu estou fazendo aquilo, em primeiro lugar, para Deus. Então, você colhe os frutos disso. Quando o seu coração está nesse lugar, você vai colher os frutos disso, né? Então, estar aqui, celebrando as conquistas, ver o fruto disso, me deixa muito emocionada, porque é ver que tudo valeu a pena. Tudo que veio desde lá da minha infância, todos os dons, talentos, foi se conectando para chegar onde eu cheguei hoje. Tão interessante você falar do processo que você passou. Sim. Também, né? De luta, de aprendizado e tudo mais. E você falar nesse final que tudo que vier a sua mão faz bem feito, faz como se fosse para o Senhor, porque às vezes a gente faz ao contrário, né? Eu, por exemplo, as minhas experiências em muitos lugares que eu já passei, que a pessoa vai falar que ela está fazendo para Deus, aí ela vai cantar, ela fala assim, eu estou cantando aqui também desafinado, mas é para o Senhor. Eu estou com o violão aqui, ele não está muito bom, mas é para o Senhor mesmo. Né? E às vezes depois a gente reflete que a gente faz isso também, às vezes, se não vigiar, e fazia também no passado. Mas depois a gente começa a refletir, pensa assim, peraí, aí que eu devia fazer o melhor que eu posso, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu na minha igreja aqui não tenho condição de comprar um som, nada, mas qual que é o melhor? Sim. Né? O que você consegue fazer de melhor? Eu falo que é o nosso melhor, sabe, Fábio? Não é buscar a perfeição. Perfeito só Deus. A gente nunca vai conseguir apresentar nada que seja perfeito, mas você está fazendo o seu melhor? Você está dando o seu melhor, sua energia, tudo que você pode fazer, suas primícias, você está em primeiro lugar ali buscando ao Senhor, as coisas vão vir como consequência, vai ter fruto disso. Então é o seu melhor. As pessoas às vezes ficam achando, eu não posso servir, porque eu ainda não posso apresentar uma coisa tão boa. Comece fazendo o seu melhor. Então, você quer cantar?
se esforce, faça uma aula de canto, né? Busque aprimorar nisso, vai aprender para você poder estar naquele lugar depois. Mas excelência é uma palavra que me segue desde a infância, assim, sabe? Fazer com excelência, é o seu melhor, isso sempre. O seu pai, ele era uma pessoa assim, que ele como é que eu vou te explicar? Assim, ele não aguentava mais de tanto ser gênio, assim, não aguento mais, tudo que eu faço dá certo, eu consigo fazer, ou não? Você acha que existia também por trás dele? Porque tem gente, você concorda, tem gente que não precisa se esforçar para fazer determinadas coisas, sim, né? O cara meio que vai pintar um negócio, gente, o cara chega, pinta, nem hora direito, o outro tem que vir com um projeto, com um monte de gente, para poder fazer igual, sim, né? O seu pai era essa pessoa que ele se esforçava em tudo que ele fazia, ou ele nem tinha tanta essa necessidade? Ele chegava e fazia. Não, meu pai é um gênio. Meu pai é realmente uma pessoa muito fora da caixa. Então, ele não conseguia nem dar conta da normalidade, né? A gente sofreu muito. Isso não era se falar, nossa, era sensacional. Não era uma coisa de celebrar todos os dias isso. Isso gerou em mim muitas crenças, porque ele não conseguia dar muito conta da normalidade. Então, isso para os filhos nem sempre é muito bom. Uma pessoa tão fora assim, né, da caixa. Às vezes eu queria uma vida normal, sabe? Eu não queria aquela vida mega que a gente tinha. Eu queria ali uma coisa mais tranquila. Mas hoje eu já ressignifiquei essas crenças todas, sabe? Hoje eu consigo canalizar para trazer frutos para minha vida. E eu tenho uma mãe muito sábia. Minha mãe soube fazer o contraponto muito bem feito. Minha mãe é sensacional, uma mulher de dons, de talentos, essa coisa do dom, do talento. Minha mãe tocava piano, dançava, era assim, minha mãe tocando piano e eu dançando do lado dela. Sua mãe chegava e falava, não é porque seu pai inventou o balão que vocês vão ficar voando por aí. Não. Sabe, ela quer, você vai dançar, e mamãe tocava, e mamãe pinta, borda, costura. Essa coisa do talento, dos dons da minha casa era muito forte, assim. Mas ela é uma mulher mais sábia, que trazia a gente, sabe, para o contraponto. E eu nasci muito adulta, sabe, Fábio? Eu era muito adulta, muito assim, já resolutiva nas coisas. Eu já entendia o que era certo e o que era errado. Eu sabia onde que eu queria, o que eu queria da minha vida, sabe? Assim, muito mesmo, assim, fora dos padrões também, assim, desde pequena. Interessante. Ô, Kênia, nesse processo, hoje a gente vê você falando que você sempre foi essa mulher que buscou a excelência, você sempre teve esse padrão, a sua mãe, o seu pai sendo essa pessoa que ele foi, sua mãe do outro lado fazendo um contraponto, mas dentro de tudo isso que você viveu, chegou algum momento que você pensou até em desistir, assim, falando, não vou continuar essa caminhada desses sonhos aqui, porque tá muito pesado, tá muito difícil, ou não? Tudo que você quis, você passou por cima, você enfrentou? Como é que foi isso? Eu tive muitos problemas na vida, muitos problemas de saúde, né? Assim, chegar na inteligência emocional foi por um problema de saúde. Eu tinha essa coisa de ser muito ativa, essa menina que quicava, eu não parava, eu achava que eu tinha que ficar 24 horas ligada. E achava ótimo isso. Eu trabalhava de madrugada, eu viajava para os cursos de dança. A gente ficava o dia inteiro em curso, chegava à noite, a gente ia para as festas do curso, eu ia direto para o café da manhã, isso eu ficava uma semana. Dormia, eu achava ótimo, eu falava, eu sou artista gosta da noite, artista gosta de ver a noite passar, artista é boêmio. Só que isso foi um custo para mim muito alto, eu quase perdi a vida por conta disso. Olha só. Com 42 anos, eu estava dirigindo, eu comecei a sentir mal, falei, tá alguma coisa muito errada, que aí conectada muito com o corpo, né? Eu sabia que tinha uma coisa muito errada. Liguei pro meu marido, falei, me encontro no hospital, fui correndo pro hospital, parei o carro na rua, falei, me socorre que eu acho que eu tô infartando. E aí foram ver que eu tava com uma coisa muito grave, eu tava com um estresse altíssimo, assim, já pifando real, e achando que tava ótimo, né? Não precisava dormir. E aí eu fui começar a buscar como dormir. Ninguém me fazia dormir, ninguém. Eu passei por todos os médicos, todas as pessoas que você imaginar. Eu fiz tratamento com todos os lugares, ia para fora, fui para São Paulo, vários exames fora do país. Ninguém conseguia me fazer dormir. Nenhuma droga, nada. Eu cheguei a tomar 60 gotas de Rivotril por dia. Olha isso. 12 cápsulas de comprimidos para alguma coisa que fizesse dormir e simplesmente eu não dormia. Até que num dia eu estava com eu infeccionava, eu tive mais de 10 cirurgias
por conta de infecção. Eu fiquei grave mesmo, assim, de quase perder a vida. O médico falou, olha, a gente tem que arrumar uma forma de você dormir, senão você vai morrer. E isso você com marido, com família, tem filho, e eu fui uma mãe, assim, eu sempre fiz tudo com meus meninos. Para mim era uma parte que eu não podia abrir mão. Então eu trabalhava quando eles estavam na escola. Sim. E de madrugada. Porque enquanto eles estavam em casa, era eu fazia tudo, eu levava futebol, eu levava para natação, eu levava para balé, eu levava para tudo. Era eu 24 horas com esses meninos, tudo que eles estavam fazendo eu estava junto. Eu queria educar meus filhos, eu nunca quis terceirizar a educação dos meus filhos. Então eu era essa mulher ativa demais que fazia tudo, só que eu não percebi que eu estava pifando de verdade. E aí comecei a ter infecção, um monte de cirurgia, ninguém dava jeito, até que eu fui numa médica, eu estava correndo risco, a infecção no meu pé era tão grande que estava indo pro osso. E ela foi fazer uma biópsia. Ela falou assim, Kênia, eu quero que você procure uma pessoa. Eu falei, ai meu Deus, eu não aguento mais um tratamento novo. Parecia cobaia na mão dos médicos, né? De tanta coisa nova que eu ia testar. Todas as terapias, você pode imaginar, eu fiz. Nada me fazia dormir. Aí eu cheguei lá num processo de coach, era um processo de uma... que usava PNL, usava algumas técnicas dessa. E naquela sessão, virou uma chave. Naquela semana, eu passei a dormir. Olha só. Com uma sessão. Eu falei, gente, o que aconteceu? Eu nem sabia, eu estava tão drogada, era tanta droga na minha cabeça que eu não estava nem entendendo direito o que era aquilo. Eu sei que eu levei todo mundo que eu sabia que não dormia, eu levei lá. Agora, o mais curioso é que ninguém passou a dormir, só eu. Ninguém. Eu comecei a analisar aquilo e falei, gente, isso é um sinal de Deus para mim, assim. Por que só eu? Por que só comigo? Tem alguma coisa aqui. E aí eu fui mergulhar nesse mundo, então, da inteligência emocional. Então eu fui master coach, fui fazer programação neurolinguística, fiz tudo que tinha, fiz a especialização em neurociência, estou acabando uma em psicologia positiva, fui para comportamental, fui estudar tudo que tinha na área. E eu percebi que aquela chave ali, aquele elo, era o que faltava para conectar tudo. Eu venho de 25 anos de pastoreio e eu falava, gente, parece que faltava um elo, sabe? Para gerar esse resultado que hoje eu consigo ajudar os meus clientes a buscarem. Então, com essa bagagem, vendo que tudo a gente pode, né? Tudo que você vira essa chave, olha que interessante, Fábio. Eu falava, né? Deus fala que da nossa boca saem bênçãos ou maldição. Sim. Eu falava o tempo todo, dormir para quê? Dormir para os fracos. Eu amo ficar à noite acordada. Eu gosto de ficar à noite acordada. Eu dava comandos para minha mente o tempo todo, para minha mente não desligar. Eu chegava a acordar em anestesia geral. Nada me fazia dormir. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. É o cérebro ligado mesmo, o tempo todo. Eu tenho uma foto assim... Você não se permitia descansar? Não, imagina, pra quê? Então eu trabalhava, né? Eu faço luminária de cristal, passava a noite fazendo luminária. Passava a noite desenhando, figurindo, pensando que eu não parava. E isso é muito sério. Então, hoje eu tenho a noção que faltava de trazer essa coisa do... Uma coisa é você saber, a nossa palavra, da nossa boca sai bênção e maldição. Outra coisa é a gente estar atento o tempo todo para isso, entendendo que isso é real, de fato. Isso gera em nós muita coisa. E eu quase perdi a vida por conta disso. Isso. Então, perceber, né? O que a gente faz com os comandos que a gente dá. Tudo é um comando na nossa mente. Nossa mente, ela vai buscar uma forma de processar aquilo que a gente está falando o tempo todo. E ela vai realizar aquilo que ela acredita. Se você acredita que você pode, você vai conseguir. Se você acredita que você não pode, você não vai conseguir. Olha só, tão interessante você falar tudo isso aí. Você que tá me ouvindo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se a Kênia não concordar aqui, ela vai falar, não tem nada disso, nós não vamos cortar, não vamos fazer nada. Não vou falar. Escuta toda essa história aí. Você fala assim, olha, eu tinha esse problema e eu tomava 60 gotas de Rivotril por dia, mais 12 cápsulas e não dormia. Bom, eu fico pensando o seguinte, às vezes, né, quando a gente está passando um problema, primeiro, a gente tem que entender que a gente precisa de ajuda, né, externa. Não dá pra gente querer ser o durão o tempo todo, falar, eu resolvo e tal. E a segunda coisa é que às vezes assim, a gente vê nisso que você está contando, que às vezes a gente não pode tratar
o problema, a falta de sono, sem tratar às vezes a consequência. Né? Às vezes um remédio, a pessoa que está nos ouvindo, às vezes um Rivotril serve para ela. Sim. Ela dorme. Sim. Mas às vezes a causa dela ela não está tratando, Sim. porque pelo que a gente pode ver nesse processo que você passou, você tratou a causa. De alguma forma, aquela chave bateu, você descobriu o que era que não te fazia, a palavra que você falava, aquela verdade que você comprou de que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E às vezes a gente até vê, eu sou uma pessoa assim que eu sou fã de pessoas que venceram na vida, que passaram por esse processo, por essa luta, igual você passou e venceu, grandes empreendedores que começaram às vezes sozinhos, ninguém acreditava neles, eles continuaram e forçaram e conseguiram romper. Mas às vezes a gente vê algumas pessoas que falando exatamente isso, olha, o seguinte, enquanto, não estou falando contra, a gente tem que é errado, só a minha posição. Enquanto eles estão descansando, você está trabalhando, por isso que depois isso, enquanto eles descansam, aí eu levanto 4 da manhã, durmo 3 horas por noite. E às vezes a gente compra aquela ideia, né? Sim. Assim, gente, essa é a receita do sucesso, essa né? É a receita do sucesso. Se essa pessoa está vendendo sucesso, eu vou comprar ela. Mas você é testemunha, né? De como você pode pagar caro com o seu corpo, com a sua vida, e aí todo mundo que depende de você que está à sua volta, no caso dos seus filhos menores, seu marido, eles vão sofrer essa consequência, né? Disso que você viveu. Por isso, então, você que está nos ouvindo, se você tiver um problema, busque ajuda. Por favor. Né? Busque ajuda. Se você tiver uma dor de cabeça, você vai tomar remédio para dor de cabeça? Vai, mas toma no caminho para o médico. Né? Enquanto você está indo para lá. E tem um preconceito, né, Fábio? Se é alguma coisa emocional, as pessoas têm um preconceito de que não podem buscar ajuda, né? Como se a gente tivesse que ser o super-homem, né? O tempo, Mulher Maravilha o tempo todo. Eu falo o seguinte, se Deus descansou, a gente não precisa descansar, né? Às vezes a gente quer ser Deus, a gente está perdendo a noção do que a gente é, e a gente tomou cuidado com a internet hoje, do que é vendido nessa vida muito, nossa, tem que fazer, você tem que ser rico, você tem que acontecer. Peraí, calma, né? Vamos olhar a nossa vida, vamos pôr uma vida funcional primeiro. Você está olhando a sua família, você está cuidando das coisas que realmente precisam, as coisas vão fluir se você estiver no lugar certo. E quanto mais a gente vai olhando para isso, menos você vai viver a sua vida. Então, muito cuidado. Nós estamos em tempos de que as pessoas estão fora da vida natural delas, né? A pandemia tirou todo mundo do prumo. A gente tem que entender que nós somos humanos. Vamos acolher a nossa humanidade. Jesus mostrou isso pra gente. Jesus teve medo, Jesus chorou, Jesus teve fome, né? A gente tem que entender que vai ter o dia que você precisa chorar. Tem dia que eu perdi uma grande amiga na pandemia agora, de Covid. Eu queria só minha cama, eu queria chorar, eu queria viver o luto, eu vivi o luto. Eu não posso ficar fingindo que está tudo bem, né? A gente precisa acolher as nossas tristezas. Vai ter o dia mau, a palavra fala sobre isso. A forma que você lida com isso é que vai gerar consequências na sua vida. Nós somos causa e consequência. Então, cuidado para não ficar achando que você tem que ser essa pessoa que não pode se entristecer, que você não pode mostrar suas vulnerabilidades. Nós somos, sim, vulneráveis. A nossa força, a gente busca no Senhor, sim, mas a gente tem que buscar essa ajuda médica. Você está com alguma questão emocional, busque ajuda, busque, porque você precisa tratar. Tem um momento certo do remédio, mas olhe também a causa, né? Como eu busquei incessantemente ser curada, até conseguir, eu não parei no meio do caminho, né? Eu falo que quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Eu busquei ali, eu não ficava, não entreguei os pontos. Então a gente precisa saber disso. Enxergue você como você é, com tudo isso, mas entenda que você pode, deve buscar ajuda. Isso é fundamental. Principalmente nesse momento agora, que as emoções estão abaladas, que a gente está sem entender muito o que está acontecendo, né? Pro dia que você falou que, Fábio, quem não está entendendo o que está acontecendo tá fora de Exatamente, si, né? Porque não tem como, a gente está vendo coisas realmente fora de tudo que a gente viu. Então, busque ajuda. Busque terapia, busque pessoas que possam te ajudar, médicos, pessoas sérias, busque indicação,
né? A gente não pode achar que isso é bobagem, achar que isso é frescura, achar que isso é pecado, achar que você não tem fé suficiente. Não, a gente precisa buscar ajuda no lugar certo, isso é fundamental. Eu vou fazer um comentário dentro disso que você falou e depois te fazer uma pergunta. E o comentário que eu quero fazer é o seguinte: você falou de estresse. Às vezes nós temos uma cultura no nosso país, pelo menos o que eu vivo na minha roda de amigos, no meu trabalho, na igreja. Estresse? Não, então relaxa aí, dá uma descansada. Estresse é uma coisa assim, ai, cara fraco tem estresse. E às vezes as pessoas não têm noção que estresse é uma coisa química, né? Uma coisa que vai pro corpo, que mexe com a sua mente, que acontece coisas com você que você não consegue controlar por causa do estresse. E nós não estamos falando só de questões espirituais, emocionais, nós já estamos falando de coisa que vai pro seu físico. Você começa a tremer, você não consegue parar, você tem sensações estranhas do corpo e às vezes você não sabe o que é, porque sua mente está bloqueada para você entender, aceitar, falando, não, eu estou passando por um momento de estresse, eu preciso buscar uma ajuda, um tratamento, descanso vai ser uma das coisas, né, que você vai ter que passar. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: como eu te falei, muitas pessoas vão nos assistir, vão nos ver e não vão ter oportunidade de fazer todo esse processo com você ou com uma pessoa dessa área, que eu acho incrível, eu acho que todo mundo deveria fazer, todo mundo. Quem está nos assistindo hoje e está passando com a família nesse momento de pandemia, filhos sem ir na escola, às vezes o marido, a própria pessoa, a própria mulher, a esposa trabalhando de home office, dentro de casa, e quem tem filhos sabe o que é trabalhar de home office, porque eu tenho minha esposa lá, Simone, que é igual você, assim, que leva o menino num lugar e buscava no outro e faz aquela toda coisa, e ela também tem lá o trabalho dela que ela tem de home office. E às vezes ela tá atendendo aqui, sim, conversando com a pessoa, e o menino tá lá, mãe, tá puxando meu cabelo aqui, mãe, cadê meu leite? E ela tem que concentrar e segurar. Então eu imagino que as mulheres, os pais de família, principalmente as mulheres, estão vivendo hoje com essa pandemia, essa coisa. Eu queria te perguntar, qual dica que você daria? Eu sei que é difícil, que tem muita coisa, tem que pegar todo um histórico da pessoa, o que está acontecendo, né? Mas o que se você pudesse falar para as pessoas que estão em casa hoje, as mães que estão aí vivendo esse momento emocional, o que você acha que elas poderiam fazer de básico que vai amenizar esse momento? Mas eu não quero que você responda agora, porque a gente vai chamar um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho você vai falar isso pra gente. Estamos de volta aqui pelo nosso canal, pela Rede Super de Televisão, canal 23, com a Kênia Shaibe. E como eu fiz essa pergunta para ela, eu quero que ela responda agora pra gente o que ela daria de dica para uma mãe, para um pai, uma avó que passa esse momento de pandemia com vários problemas emocionais dentro de casa, convivendo com o filho, com o marido o dia inteiro. O que poderia fazer de básico que você acha que vai ajudar nesse momento? Você falou uma coisa muito interessante, você falou sobre química. Tudo na nossa vida é química, inclusive a oração, né? A gente vê, a neurociência prova por que a gente melhora tanto ali também naquele momento da oração, porque vai no lugar, ali no sistema límbico do bem-estar, traz imediatamente uma química gerada, porque a emoção se aloja na carne. Então, tudo na nossa vida é química. E a gente precisa, então, cuidar dessa química. Como que a gente faz isso? Às vezes uma respiração, eu falo que ela salva a vida. Se você puder parar, respira junto com os filhos, uma respiração pausada, sabe? Faz uma respiração puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Faz ali 10 vezes junto com os filhos. Isso ao longo do dia vai acalmar todo mundo já, vai estar todo mundo mais conectado com o momento presente, vivendo o momento presente. A gente está muito acelerado, com uma ansiedade muito grande, com uma expectativa do que vai acontecer. Então, quando a gente respira, a gente consegue conectar com esse momento agora. E aí a gente consegue perceber, peraí, tá um monte de coisa bagunçada, mas tem um monte de coisa também que tá tudo bem. Meus filhos estão em casa, estão com saúde. Eu tô aqui, eu tenho meu trabalho. Então, o que a gente chama na neurociência de viés da positividade veio ali uma circunstância, um problema, eu já olho pensando na solução.
que eu posso fazer aqui então? O menino está mais agitado, como que eu vou acalmar ele? Então, a meditação ajuda muito, o mindfulness, que é a atenção plena. Ter um momento com as crianças dentro de casa, que elas estão sem essa vida social, então elas precisam de uma atenção, olhos nos olhos, olha para o seu filho, conectado com ele, sem aquela correria. Ele já vai sentir ali um abraço mais demorado, ele vai sentir a presença física. Isso tudo vai gerando uma química boa que vai acalmando o dia todo da pessoa. Parece bobagem, mas não é. Isso é muito sério. Isso muda vidas, isso salva vidas. E a gente tem tanto um instinto disso, que quando alguém passa mal alguma coisa, você já fala assim para ela, calma, respira. É verdade. A gente sabe disso, que a respiração, ela muda. Então, faça isso, olhe para tudo de bom que está acontecendo. Então, faça uma lista de gratidão, faça um pote de gratidão junto com a família. Vamos anotar hoje o que teve de bom hoje na nossa vida, o que aconteceu de bom. Anota, coloca no pote, estabelece um dia na semana para abrir. Isso vai mudando também essa química dentro. Você vai percebendo que, poxa, quantas coisas boas aconteceram no dia. A gente tem uma tendência, um foco muito grande no que é negativo. Sim. E quando a gente olha muito para o negativo, a gente acha que a nossa vida acabou, tá tudo terrível, não tem como, é só isso a minha vida. Só que quando a gente para, a gente respira, a gente olha para tudo que a gente tem, que está acontecendo. Poxa, a gente está aqui, a gente está com saúde, pode estar abalado alguma área, mas peraí, vamos ser gratos, faz uma oração, reúne, coloca as coisas diante de Deus. Isso tudo vai mudando essa química, acalma a família toda. Eu tenho vários relatos aqui de pessoas que fazem isso, dos meus clientes que fazem com a família e dá resultado real, sabe? Então isso eu falo que isso é gratuito, né? É você fazer. E às vezes as pessoas estão tão agitadas que elas não param para fazer absolutamente nada, elas vão sendo levadas. Então é momento, já que as coisas pararam, avalia, eu estou assumindo o leme da minha vida, eu estou deixando simplesmente essa pandemia me levar e eu estou batendo a cabeça, não sei para onde que eu estou indo. Avalia, então toma aí as rédeas na sua mão, percebe para onde você está indo e de forma intencional passe a fazer as coisas. Isso vai mudar a sua vida, isso salva sua vida, a vida da sua família, isso salva famílias, isso vai conectar esses filhos, ter momentos ali. Meus filhos são adultos, né? Eu tenho um filho de 25, uma filha de 22. A gente para, às vezes, sexta-feira à noite para jogar banco imobiliário. Sim. Coisa da infância. Vamos fazer um momento aqui que vamos estar conectado? É um momento ali, todo mundo junto, conectado. Parece bobagem, mas aquilo vai gerando em nós uma química diferente, vai trazendo bem-estar e isso vai se acalmando. Momentos de abraço, de conexão, isso tudo, de oração juntos, de fazer ali um momento de celebração, isso tudo ajuda muito, Fábio. Interessante quando você fala disso, né? Você deu uma dica muito importante para quem está em casa, respira com a sua família, né? E a gente começa a ter essa percepção que às vezes a gente deixa as coisas dentro de casa muito no automático. Sim. Né? Aí fica igual aquela história, gente, a história que a mãe foi chamada na escola e o menino estava gritando, né? O diretor chamou a mãe e falou assim, o filho está gritando muito. E a mãe começou a falar, por que esse menino está gritando? Eu não estou entendendo. Eu chamo dele cala a boca. Né? Aí todo mundo já entendeu tudo. E às vezes a gente não percebe. Né? Às vezes a gente pensa, por que meu filho está tão agitado? Por que ele não está agitado? É fácil ver o cisco no olho do outro, né? Exatamente. É muito fácil. Mas às vezes quando a gente para olhar, às vezes nós estamos, né? E nós estamos com problema também. Sim. Então, muito importante, muito interessante você falar disso. E uma coisa que eu queria chamar um assunto também, uma atenção para dentro do que nós vamos falar, Kenny, é em relação à nossa fé, né? Em relação a Deus, a nossa vida, porque a gente vê que na nossa cultura também, muitas vezes, a presença de Deus tá ligada e a intimidade de Deus está ligada para a sociedade, na vida de pessoas, assim, às vezes, que não são estudadas. Né? A pessoa que não é estudada é muito simples, não teve oportunidade na vida, então ela fala mais de Deus, ela é com Deus, mas a pessoa que é inteligente, que tem um diploma, que foi bem sucedida em muitas áreas da vida, ela já sabe como é que funcionam as coisas, então ela não precisa tanto. E a gente sabe que você, uma mulher muito inteligente, muito sábia, estudada, pós-graduada, mestre, e você tem uma fé muito clara, muito linda, que nos inspira. Você fala de Deus com muita intimidade,
né? Você acredita a Deus, as coisas que acontecem na sua vida. Então o que eu quero te perguntar é isso: por que você acha que as pessoas fazem essa ligação, né, de muita fé com pouca sabedoria e inteligência, né? E por que você é assim, essa relação com Deus? Eu quero que você contasse um pouco pra gente. Eu acho que as pessoas entendem isso muito porque a dor aproxima as pessoas de Deus, assim. A pessoa, quanto menos tem, mais ela vai buscar a Deus, como se ela tivesse que suprir aquilo, uma lacuna na vida dela. Para mim sempre foi uma questão absoluta, assim. Eu tenho várias pessoas que me inspiram em várias pessoas, mas o meu modelo absoluto é Jesus. Então, na PNL a gente tem uma técnica de modelagem, né? Pessoas que chegaram no lugar, você vai estudar elas para saber o que elas fizeram em comum para elas chegarem naquele lugar. A pessoa que eu mais modelo é Jesus. Eu falo que se eu pudesse ser um pouquinho parecida com ele, então é o meu termômetro, é onde eu busco. E você só tem intimidade com quem você anda perto, né? Se você não acordar, passar o dia com essa pessoa, você não vai ser íntimo dela. A intimidade, ela é conquistada, né? Você conquista essa intimidade. E eu me pego muitas vezes, Fábio, orando assim, em espírito, assim, sabe? Parece que eu oro 24 horas. Eu tô fazendo alguma coisa, quando eu paro, eu tô orando aqui, sabe? É muito engraçado isso, assim, porque eu não vejo a minha vida, assim, sem ter essa conexão com Jesus. É impossível. Então, tudo que eu faço, do acordar ao deitar, é pensando como será que Jesus agia aqui? Quando eu tenho uma pessoa que, às vezes, um desafio muito grande, eu pergunto, eu falo, o que Jesus faria no meu lugar aqui agora? Como que Jesus trataria essa pessoa? Porque muitas vezes é difícil, tem pessoas que nos confrontam de uma forma muito agressiva e a gente é reativo, você quer, às vezes, lidar de uma forma que não é a que você queria, né? O bem que eu quero fazer eu não faço. Você fica naquela briga, luta ali. Então eu volto para Cristo, eu falo, como será que Cristo faria aqui? Como que Ele é? Então esse amor que eu busco ser parecida com Ele, eu busco essa intimidade cada dia mais na minha vida. Então eu venho para cá mesmo mais cedo porque eu quero um momento só meu, eu não quero ter ninguém por perto. Eu quero estar aqui, me derramar, e eu sou uma adoradora nata, então eu já chego com louvor e eu danço mesmo, eu danço na presença de Deus, eu sou livre na presença de Deus, eu amo, eu sinto a presença de Deus, assim, eu falo que a minha realização maior vai ser estar de mãos dadas, dançando com Jesus na eternidade, assim, vai ser o momento ápice da minha vida, com certeza vai ser esse. Mas essa é uma busca, a gente tem que buscar essa intimidade, né? Eu percebi que muitas vezes eu queria tanto servir o reino que eu fazia. Então me ligavam de madrugada, tal pessoa teve autoextermínio, vou para o hospital, faz festival, ajudava uma ONG no Morro das Pedras, eu que fazia as coisas aqui fora, buscava empresários, enfim, o tempo todo servindo, o fazedor, sabe? Falei, gente, peraí, eu tô sendo muito serva, eu quero ser filha. Sim. Então me aquietei, sabe? Hoje eu penso, bem, peraí, realmente é para eu que tenho que ir lá nesse momento agora? Eu mesmo, assim, hoje eu pergunto, hoje eu paro, hoje eu analiso isso, busco saber, porque hoje eu quero muito esse lugar eu fui aprendendo a aquietar, a ser filha, a sentar no banquete, à mesa do rei, a me deliciar na presença de Cristo, sem pressa, sabe? Sem ficar quicando como eu ficava, sem pressa. Tem momentos de dançar, mas tem momentos de só recostar no colo dele ali e me deliciar da presença dele. Aproveitar, assim, ele é tudo, ele é... Amém. É tudo. Então, lindo, como eu já falei no início, que eu ia falar, né? A sua fé nos inspira, é lindo essa sua relação com Deus. Kenny, eu sei que nós teremos conteúdo e bate-papo aqui, ainda mais se a gente fosse entrar em conversa muito informal, a gente ia conversar aqui horas e horas e horas. Mas nós temos horário lá na televisão, nós temos horário do programa e nós vamos caminhar para encerrar. E eu não quero
deixar de encerrar, mesmo sendo que você já deu várias chaves aqui pra gente, né? Várias consultas aqui, foi uma sessão linda, mas eu não quero encerrar sem deixar de te pedir que você deixe para as pessoas que estão em casa uma mensagem. Mas eu vou te falar como. Se você tivesse assim, pegado um voo com uma pessoa e ela tivesse te contado assim que na vida dela, falou assim, olha, eu ainda sofro muito, eu tenho problema de saúde, eu tenho que cuidar da minha família, eu passo problema financeiro e eu tenho sonhos que esses obstáculos no meio eu acho que eu não vou mais conseguir vencer. E quando ela acabasse de te falar, tinha assim 1 minuto para pousar e você não ia poder mais conversar com ela. Se você pudesse olhar no olho dessas pessoas que estão aqui, o que você falaria olhando para ela? Ei, você pode, você merece sair disso. Você nunca esteve só. Existe um pai de amor, um pai que cuida, um pai que protege, um pai que acolhe e que te deu uma vida com dons, com talentos. Ele sabe cada dor, ele sabe exatamente o que você está passando. Então entrega para ele, confia, faz aquilo que está no seu alcance, busca ajuda, busca pessoas que podem te ajudar, que com certeza você merece, porque foi um preço muito alto que ele pagou pela sua vida e você merece viver uma vida em plenitude, em abundância. Esse é o nosso Deus. Creia nele. Que maravilha, gente. Nós encerramos aqui nosso bate-papo aqui na Shabe. Foi sensacional, Kênia. Muito obrigado. Você que nos assistiu aqui falou assim, gente, não, acabou não, eu quero conhecer mais, eu quero ouvir mais ela, eu quero saber mais. Nós vamos deixar o Instagram dela escrito aqui embaixo, que é @KêniaShave, né? Vai estar escrito aqui. Depois você entra lá, é uma das maneiras de você comunicar com ela. Entra lá, deixa uma mensagem para ela, fala assim, olha, assisti o bate-papo, gostei demais, fui edificada. Veja os vídeos dela lá, tem live salva lá. Tem um vídeo, Fábio, de respiração que a pessoa pode acompanhar, sabe? Ajudando a pessoa a respirar, a sair desse pico da ansiedade, sabe? Olha aí, quanta coisa tem. Então você ainda não deixa de entrar aí no Instagram da Kênia. Kênia, muito Fábio, obrigado. Obrigada, viu? querida, é um prazer. Assim, eu fico muito grata a Deus de ter esse privilégio de ter você na minha vida, você, sua família, que é muito preciosa. Eu me sinto a menina dos olhos de Deus, cuidada, muito preciosa para o Senhor, para Ele poder ter colocado você aqui, sua família. Muito obrigada de todo o meu coração. Então sempre. Nós estamos iguais, porque eu também me sinto assim, precioso por ter te conhecido, viu? Por esse motivo. E muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui, pelo canal do Fábio Lacerda, pela Rede Super de Televisão. A gente volta mais com Pode Crer.